A gente está reabrindo aqui para fazer o fechamento com a Ana e com o Flávio. Vou esperar que os meus colegas voltarem para a gente concluir essa atividade de hoje. Estou esperando aqui o retorno do Flávio. Vamos ver se eles estão online. Flávio, Ana, estou aqui esperando vocês. Oi, Ana. Vitória. Olha, você já está mandando até convite, olha, viu? Oi, Ana, me ouve? Conseguiu entrar? Flávio, cadê você, meu amigo? Já dei o meu aceite para a Ana, só preciso saber se me ouve, Ana. Eu acho que a Ana já ingressou, né? Agora, Flávio também. Meus dois colegas já estão aqui, ok? Joia. Mas você já consegue se identificar no vídeo? Sim. Ok. A live, então, está seguindo e eu preciso, então, que a gente consiga se encaminhar. Ainda não. Tá. Então, vai ter que... Eu já dei o meu aceite. Ainda não, né? Eu enviei para você um novo convite. Vamos ver se você consegue acessar. Quando tiver... Ótimo. Estou vendo. Agora sim, voltei, que bom. Eu não estou vendo, é o Flávio, né? Tá. Não sei se tem contato com a Jaque aqui também. Gente, eu espero estar colaborando. Eu queria responder uma pergunta, quando o Flávio comentou sobre a questão hospitalar,
né, que ele falou com a relação na questão hospitalar, ele queria saber algo. É isso? Ele tem interesse nessa área? Como é que é? Ele comenta sobre o trânsito, né, do neuropsicólogo e do psicólogo no campo hospitalar, porque nós comentamos sobre essa relação no interior da escola, né? E você trouxe também essas análises no campo da clínica. E aí, como que se desdobra esse movimento no interior de um hospital, né? Como que é esse processo? Posso explicar. Assim, ó, no hospital, independente do consultório, independente de ser neuropsicólogo, você nunca pode esquecer que você é um psicólogo clínico. Você é um psicólogo, porque para você atuar num hospital, você tem que ter uma experiência de psicólogo clínico, de conhecimento com o ser humano, ou um psicólogo social, na área social. Você tem que ter uma experiência como psicólogo, entende? Então, você vai atuar dentro do hospital com uma psicoterapia breve, né? Isso aí vocês já estão aprendendo ou vão aprender na graduação, né? Então, lá você não vai dar 1 hora, às vezes, de atendimento, às vezes até pode, mas você não vai conseguir fazer um tratamento clínico do problema psíquico do paciente de forma integral. Ele está ali por um período, né? Ele está ali 1 semana internado, 15 dias, 1 mês. Como é que atua o psicólogo hospitalar ou neuro, que seja o neuro lá? Ele vai atuar pensando num planejamento de estratégias de como vai para levar o conforto psicológico para aquele paciente, enquanto um paciente dentro de uma unidade hospitalar, também acessar a família, tem que convidar a família lá na sua salinha no hospital para conversar com a família, tudo em psicoterapia breve, explicando, enquanto ele é um paciente no hospital, como se dá ali o trabalho que os médicos vão realizar, né? E ela também tem que ter uma boa relação com a assistência social, é junto, o trabalho de psicólogo hospitalar é em conjunto com os assistentes sociais, o tempo todo conversando, o tempo todo trocando informação daquele paciente internado, o tempo todo conversando com a governança da medicina do hospital, com a equipe médica. Então, principalmente dentro do hospital, é onde toda essa equipe de força que vai organizar uma força-tarefa para aquele paciente. Para a psicologia, para a psicologia, ele é um paciente com psicoterapia breve. Ele não vai dar um atendimento clínico. Entendi. Mas se ele observar a necessidade de atenção clínica psicológica, ele vai comunicar o responsável, a família, né, quem é responsável por ele ali, ou ele mesmo, que vai precisar dar continuidade a um psicólogo clínico quando sair da internação. Entende? Ele também trabalha com psicoeducação para a equipe de enfermagem, para o paciente, para os médicos, para todos os colaboradores dentro do hospital. Ele organiza, vai para o auditório do hospital ali, vai oferecer uma palestra, convida a todos, vai dar uma informação importante dessa organização, dessa interação, né, de profissional entre eles. Então, ele não está atuando só para ele sair da salinha dele e ir lá ver o paciente, né, uma observação, para poder informar, observar o relatório dele para o médico, para a direção, para quem seja, para a família. Ele vai atuar também numa psicoeducação de todos eles que estão ali, ou de forma individual, ou de forma grupal, ele vai pensar, vai planejar, entendeu? Então, você pode ser um neuropsicólogo ali dentro, entendeu? Mas você vai atuar
Com o psicólogo, você já é antes, entende? Você ali, você não vai fazer testes, você vai encaminhar para um profissional neuropsicólogo para fazer testes fora dali. Eu nunca ouvi falar que dentro do hospital, o psicólogo hospitalar, ele está lá na salinha dele de atendimento, ele fica ali dentro com teste para fazer teste. Eu nunca ouvi falar. Mas se ele faz, tem um acordo do CRP, ou tem ou se tem com direção do hospital, eu não sei. Mas eu nunca ouvi falar. Porque para fazer o teste, fazer a avaliação, fazer todas essas medições, ele precisa estar mais tempo com aquele paciente e ele está lá em cima de uma cama. Como é que funciona? Não funciona. Entende? Ele tem que estar bem emocionalmente. Internado, ele já vai estar chateado, vai estar triste, vai estar aborrecido, porque ele está ali, ele quer sair daquela cama. Então, eu não vejo muita relação neuropsicólogo atuar com testes ali. Para mim, não existe. Eu nunca vi. Posso estar desinformada nesse momento, mas eu quero aprender. Mas realmente eu nunca vi. Eu vejo psicólogos atuando como psicólogos, né? Então, é uma relação que abrange, não é só o paciente na cama, ele vai à família, convida a família, conversa com a família, explica a condição, o sofrimento do paciente naquele momento, orienta a família como ajudar, entende? Orienta, dá informações para os médicos, dá informação para a enfermagem, supervisão de enfermagem, técnicos de enfermagem. Até o pessoal da limpeza precisa receber do psicólogo hospitalar uma orientação de como lidar com esse paciente no quarto dele. Está entendendo? Ele vai lá limpar o quarto, mas ele tem que saber como é que ele deve atuar dentro daquele quarto ali, enquanto tem um paciente, tem uma vida em tratamento. Então, ela abrange tudo. Acompanha funcionamento de todos ali de uma forma emocional. Ela vai identificar se o médico está mais alterado, se o médico está nervoso, se a enfermagem está nervosa, ela vai identificar, ela está ali observando. Se uma enfermagem se aproxima, seja a supervisora, seja o técnico, seja o médico, seja quem for, se aproxima daquele paciente sem um comportamento humanizado, como diz a lei diz que tem que ter um tratamento humanizado. Se ele não está emocionalmente equilibrado para estar atuando na função dele ali, no trabalho dele, diante daquele paciente em cima de uma cama, ele não pode estar ali, ele tem que ir lá se tratar. Então, é a psicóloga que identifica isso. Ela tem autoridade para dizer para o médico, o senhor não está em condições emocionais de atuar com esse paciente. O senhor sabe o que fazer, o senhor tem o conhecimento da medicina, mas da forma como o senhor está atuando, o senhor está prejudicando esse paciente. Porque esse paciente em cima daquela cama é seu também. Você é a psicóloga do hospital, é sua responsabilidade também, se você está atuando como psicóloga. Entende? Então, em todas as áreas que nós atuamos, seja social, nós temos responsabilidade. Seja qual for a área. Obrigada, Ana. Nós estamos, então, aqui nos encaminhando para o final, né, dessa atividade. A gente acabou entrando numa finalização, né, de questão que foi indicada aqui. O Flávio está lembrando aqui sobre a importância, né, dessa formação na psicologia para depois se pensar na atuação no campo da neuropsicologia. Sim. Eu achei muito interessante a sua fala, Ana, porque a gente vê hoje a educação no país, a educação superior, a pós-graduação, sendo observada como uma mercadoria, né? E aí não pode. As instituições vêm fazendo ofertas e profissionais de outras áreas ingressam na pós-graduação, fazem o curso de neuropsicologia e depois descobre que ele não vai poder fazer o exercício
exercício mediado por essa formação, né? Porque esse exercício requer justamente como base a própria formação no campo da psicologia, Com que é o que certeza. boa parte não tem. Então, eu achei assim bem esclarecida essa sua fala, né? No sentido de que a neuropsicologia, embora ela seja um campo multidisciplinar, ela se sustenta, né? Sobretudo quando esse profissional, de fato, primeiro que ele tem que ter, de acordo com os parâmetros do conselho, né? Ele precisa ter ali 2 anos de experiência na clínica, por exemplo, né? E você trabalhou bem essa relação, né, da neuropsicologia com a psicologia clínica, e que sem uma sem a outra, né, não há avanços, né? E aí eu estou me referindo à neuropsicologia, para que esse profissional tenha um trabalho reconhecido. Antes de mais nada, você chama atenção, e é disso que o Flávio está aqui destacando, né? A formação qualificada na psicologia, ela é fundamental, né? Então é isso. Enfim, a gente tem muita coisa ainda para tratar sobre esse tema, mas o nosso tempo aqui, ele urge, né? E na verdade nem o conselho autoriza isso, né? Não, Nem o de conselho. jeito nenhum, De jeito né? nenhum. Você não pode ser um neuropsicólogo de formação, não vai ter validade nenhuma. Seu certificado, seu diploma, sei lá o quê, se você não for psicólogo, você tem que ser psicólogo, é importante ter uma experiência clínica, né, na área clínica, para você ter, seja clínica no consultório, seja social, seja aonde for a área que você escolher, desde que você tenha um contato com o humano, uma relação, aprenda a ter um vínculo psicoterapêutico com ele, que você tenha uma experiência. Daí sim você decide ser um neuropsicólogo. Você vai mexer com a cognição, você vai observar a cognição, funções executivas, você vai avaliar, você vai fazer teste, fazer avaliação psicológica. Você precisa ter um conhecimento anterior. Porque a matemática 2 mais 2 é 4. Você no teste você vai encontrar um resultado. Mas se você tem uma experiência, isso vai te ajudar muito. É verdade. Então, Ana, nós vamos nos encaminhando aqui para o final dessa atividade, né? E aí a gente quer deixar desde já o nosso agradecimento, né? A sua colaboração, de ter aí compartilhado aquilo que você conseguiu acumular, né? Aí ao longo dos últimos tempos, com a sua graduação, com a sua pós-graduação, né? Enfim, e com a sua experiência na clínica, como você disse, né? Que é a sua base, né? Que a gente possa estar realizando novos encontros para a gente estar tratando de outros temas, né? E, enfim, vou deixar então esse momento final para as suas considerações, né? E a gente então encerra a nossa atividade por aqui, né? De forma muito agradecida. Também obrigada. A presença dos meus colegas, daquelas pessoas que participaram também com questões, né? Dando um oi para a gente. Enfim, a Jaque, que esteve o tempo todo aí acompanhando no inbox, né? Ela deve voltar na próxima atividade fazendo a mediação direta com o próximo profissional. E a gente quer deixar aqui o nosso convite e as nossas portas abertas, né? Para que a Ana esteja então aqui conosco, né, das próximas vezes, e quando vier ao Rio de Janeiro, né, você já tem o convite, já tem onde ficar, né, e a gente vai levar, então, ao conhecimento dos nossos colegas a sua presença, a sua experiência e todos os desafios implicados na sua trajetória até aqui. Então, está contigo a palavra das considerações finais, e a gente, então, fica por aqui. Um abração e que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero agradecer muito a todos vocês, a presença, a participação de todos que estiveram aqui e dizer para os meus colegas, né, acadêmicos, graduandos, né, que vocês tenham a felicidade de uma formação acadêmica maravilhosa, que tenha uma formação com conteúdo, né,
de muita qualificação, que vocês atuem com amor, ética, comprometimento, responsabilidade, e que para qualquer área que cada um de vocês possam se dirigir, nunca deixem de olhar para o seu colega, olhar para o ser humano e doar a sua mão. E doar um pouco de você. E que você possa, principalmente, nunca esquecer que você tem que se autocuidar. Para cuidar do outro, começa primeiro pelo seu autocuidado, seu autoconhecimento de si, por si. Eu quero deixar um livro que eu gosto muito aqui, vocês vão receber a foto dele. Leiam, por favor, Antônio Damasio. Estudem sobre a consciência, tá? Entendam sobre o consciente, sobre o inconsciente, né? Porque a partir do que vocês vão aprender de vocês, né? Vocês vão entender o outro e esse qualquer outro ser humano que você se relaciona. Sejam felizes na psicologia, mas ela vai como uma bandeira de formação, mas antes com a humanidade. Levem a humanidade de seres humanos que vocês são. Tudo de bom, foi um prazer, uma alegria, e estou aqui quando precisarem de mim, tá bom? Obrigada. Obrigada, um prazer. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. E agora